Mateus 14, 13. No telão, Mateus 14, 13. Sofia, acho que eu não anotei aí, Sofia. Mateus 14, 13. Glória a Deus, maravilha. Diz assim, ó. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu de pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuindo de íntima compaixão para com ele, curou seus enfermos. E sendo chegada a tarde, seus discípulos se aproximaram dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Jesus, porém, disse: não é necessário que vão, dá-lhe vós de comer. Então disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Interessante aqui, tudo é interessante, né? Jesus foi para o deserto, a multidão foi com Jesus, né? Não tinha comida, Jesus curava os enfermos, depois Jesus fez um milagre, teve comida, tudo isso é interessante, mas eu queria falar de uma outra coisa interessante também para o dia a dia. O 16, Jesus, porém, disse: não é necessário que vão dar-lhe de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Ele disse: trazei-me. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e 2 peixes, e erguendo aos olhos, os abençoou, partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Comeram todos e saciaram, e levantaram 12 pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. Irmãos, Jesus fez milagre de cura lá no deserto, né? Houve provisão de Deus, tudo isso é interessante. Mas o mais interessante é que sobrou, né? Alimentaram-se lá no 21. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então, Jesus fez um milagre. O que aconteceu? Sobrou 12 cestos de pães ainda. O que Jesus fez? Mandou pegar os pães, pega a sobra, junta, porque nós vamos levar para outra aldeia lá na frente. Tem uma outra aldeia, nós vamos levar esse pão para lá. Qual é a mensagem que eu queria trazer para você? Que a gente, para nós, né? E que a gente tem que guardar no nosso coração, na nossa mente. Deus trabalha com a sobra. Deus não joga a sobra fora. Às vezes, a gente está na vida do dia a dia, a gente comete um erro, a gente deixa de buscar Deus, a gente fica fraquinho, e a gente só fica parecendo a sobra. A gente se sente só a sobra. Fala: puxa vida, o negócio é difícil para mim, acho que Deus esqueceu de mim, acho que minhas orações Deus não ouviu, não está acontecendo nada, e a gente fica só a sobra. Só que Deus trabalha com a sobra. Deus trabalha com aqueles pedaços que sobrou. Às vezes nós estamos só um pedacinho, mas vamos continuar acreditando que Deus vai trabalhar. Isso é normal acontecer na nossa vida. Então, às vezes a gente trabalha, a gente está só os pedacinhos, estamos todos quebrados espiritualmente. A gente está todo quebrado. O que acontece? Puxa vida, assim, parece que da minha vida não sobrou nada, hein? Se eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas eu estou tão mal espiritualmente, parece que não sobrou nada. Deus trabalha com a sobra. Puxa vida, Deus, eu desorganizei aqui, fiz uma bagunça danada, né? O que acontece? Deus vai arrumar a bagunça. Vamos continuar orando, vamos continuar crendo. Deus trabalha com a sobra da nossa vida. Aquilo que sobrou, né? Aquilo que sobrou espiritualmente, fala: puxa vida, não tenho mais o que fazer. Deus trabalha com a sobra. Ele pegou a sobra dos pães, põe no cestinho que nós vamos usar lá em outra cidade, não joga fora não. Então tudo que é sobra da nossa vida, Deus aproveita. Deus vai usar a sobra da nossa vida. Amém. Tô só o pó, tô só a sobra, mas Deus vai usar a sobra da nossa vida. Deus não joga nada fora da nossa vida. Deus aproveita tudo. Amém? Amém. Deus aproveita tudo na nossa vida, Deus aproveita. Você olha assim e fala: não tem mais jeito, só tá a sobra. Não, Deus aproveita a sobra. Ainda vai abençoar a gente lá na outra aldeia. A sobra da sua vida ainda vai abençoar alguém. Amém.
aquilo que está sobrando na sua vida, Deus vai usar para alimentar alguém, Deus vai usar para abençoar alguém. Então tudo na nossa vida Deus aproveita, até a sobra. Até os erros, até às vezes que a gente faz alguma bagunça na vida, emocional, espiritual, financeira, qualquer bagunça Deus arruma. Põe lá no cestinho essa sobra aí que Deus usa aquilo que sobrou da nossa vida em nome de Jesus. Ele não joga fora, ele usa aquilo que sobrou da nossa vida. O Jeremias capítulo 1, versículo 10, ele diz assim: olha, ponho neste dia sobre as nações, sobre reinos, para arrancar, para derribares e para destruires, e para arruinares e também para edificar e para plantares. Essa mensagem Deus deu para Jeremias pregar para o povo de Israel. O povo de Israel se desviou. E o motivo dessa mensagem é idolatria. Eles deixaram Deus, foram se envolver com idolatria. E Deus deu uma mensagem para o Jeremias. Irmão, quando Deus dá uma mensagem para nós, vamos pregar a mensagem. Não precisa inventar coisa. A mensagem está bem clara, eu te coloco nesse dia que você vai arrancar, vai derrubar, vai destruir, vai arruinar. Não precisa me inventar coisas. Hoje tem uma invenção de coisa tão grande, é só pegar Mateus 24, já é o suficiente. Não precisa pôr nada além disso, acrescentar nada. Nós vamos ter rumor de terra, tem terra aí, tem lugar que está tendo terremoto? É só a Bíblia, é só a palavra, não precisa inventar mais nada. Ah, mas foi fulano de tal que apertou um negócio lá e deu terremoto. Não precisamos inventar nada, só ficar na Bíblia. A Bíblia fala que o amor de muitos, a ciência vai se multiplicar, o amor de muitos vai esfriar. O amor está esfriando? É só ficar na palavra, não precisamos inventar mais nada do que isso. Ah, na Bíblia vai ter terremoto, vai ter reino contra reino. Tem reino contra reino? Tem reino contra reino. Né? Vai ter terremoto? Tem lugar que já tem terremoto. Em Ribeirão Preto, esse dia teve um vento de 120 km, derrubou tudo. Arrasou tudo. Tá tendo as tempestades? Tá tendo. É só ficar na Bíblia. O Jeremias aqui, Deus falou só, vai lá e fala que eu vou arrancar, que eu vou derribar, que eu vou destruir, que eu vou arruinar, também vou edificar e eu vou plantar. Vamos ficar com a mensagem que Deus nos deu. João Batista ia pregar, ele pregava só arrependimento, nada mais, nada menos, só a mensagem. Jesus ia pregar, pregava só o arrependimento. Vamos se arrepender porque está chegado o reino de Deus, está próximo o reino de Deus. Vamos cuidar da mensagem que Deus tem colocado no nosso coração. Não precisamos diminuir nada nem acrescentar nada. Então vamos plantar, né? E Deus está falando com Israel. Vai lá e arranca o sentimento que eles têm, arranca a idolatria, arranca o pensamento, arranca a vida imoral, arranca tudo que é maligno. Vai lá e derruba tudo que é pensamento, que é conceito, destrói tudo. É para destruir pessoas? Não, os pensamentos, a fé errada, né? O desânimo. E arranca tudo, também edifica, também planta. Essa era a mensagem. No versículo 11, para Israel. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, o que é que vê? Eu disse, eu vejo uma vara de amendoeira. Vai lá e arranca essa mensagem que Deus... Fica na mensagem que Deus te deu. Não vamos inventar mais nada. Porque o que a gente inventar vai vir da nossa mente. É aquilo que Paulo ensina o Timóteo. São mensagens fabulosas, fábula. Tem gente pregando coisa que vem da mente. Não é a palavra. É coisa que vem da mente. Aperta esse botão. Mas esse botão não tem botão na Bíblia. Prega só a palavra. Então... o que você está vendo? Estou vendo uma varinha de amendoeira. Eu disse, veja uma vara de amendoeira. Aí Deus mostrou uma vara de amendoeira para ele. A vara de amendoeira, quando chega no inverno, ela parece que morre. Parece que fica morta. Quando chega no outono, passa aquele tempo do inverno. Quando chega no outono, é a primeira da flor. Às vezes tem coisa na tua vida que parece que morreu, mas não morreu, vai dar flor ainda em nome de Jesus. Parece que tem coisa na tua vida que está morta, mas é um processo de Deus. A amendoeira no inverno, quem olha para ela está morta. Pronto, já foi, acabou, não vale mais nada. Mas quando chegar o outono, ela é a primeira a dar suas florzinhas. Tem coisa na nossa vida que ela parece estar morta.
Mas não está morta, Deus está trabalhando em nome de Jesus. Deus está fazendo a obra em nome de Aleluia. Jesus. Quando chegar o outono, ela vai ser a primeira a dar fruto em nome de Jesus. Ela vai ser a primeira a mostrar as flores. Então Deus criou Jeremias, tem coisa na tua vida, parece que você vai morrer um tempo, mas fica firme aí, quando chegar o outono eu vou fazer a obra. Você vai ser o primeiro a dar fruto em nome de Jesus. Irmão, fica firme no inverno. Mas no inverno você morre. Só fica aí em nome de Jesus. Espera Deus, espera por Deus, espera o tempo de Deus, tem paciência. Porque quando chegar o outono, você vai ser a primeira a aparecer em nome de Jesus. A primeira flor a aparecer vai ser você em nome de Jesus. Então, é normal, tem hora que pode estar morto. É normal. Vamos andar. Lá o salmista fala andando e chorando. E semeando a palavra. Vai ter época de choro? Tem, mas anda e semeia. Vamos andar e semeia. Essa é a mentalidade que o Espírito quer que a gente tenha. Você vai chegar o inverno, parece que está morto espiritualmente. Mas quando passar esse tempo aí, vai chegar o outono, Deus vai fazer você florescer em nome de Jesus. No outro, o Sophie, no 13. E veio a minha palavra do Senhor a segunda vez, dizendo: que vês? Eu disse: vejo uma panela ferver cuja face está para o lado do norte. Tudo para Israel. Agora, vai lá e arranca, derruba, destrói os pensamentos. Israel está muito mal. Israel está numa rebelião grande, está muito mal. O que você está vendo agora? Agora eu estou vendo uma panela fervendo. O que é isso? É o castigo vindo sobre Israel. Uma panela fervendo. Eis que veio a minha palavra do Senhor a segunda vez, dizendo: o que veio? Disse: vejo uma panela ferver, cuja face veio do norte. Ao norte, as 10 tribos de Israel que fizeram separação. O mal vinha do norte. Sempre na Bíblia, no Velho Testamento, o mal vem do norte. Então, o que acontece? Veja uma panela ferver. O juízo de Deus está vindo sobre Israel. O juízo está vindo. A panela ferver é o juízo que está vindo sobre Israel, porque Israel é rebelde, Israel pecou, Israel deixou o Senhor, né? Ô Sophie, vamos lá no 12 e 13. Tá. Aqui o 13 é a panela, é o juízo de Deus vindo sobre Israel. Motivo, a idolatria. Agora o 2:1, Sophie. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: vai, clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro de ti, da tua piedade, da tua mocidade. Está falando de quando Israel tinha vida com Deus. Agora Israel está desviado. Eu lembro de você, quando você tinha comunhão comigo. Eu lembro de você, da tua piedade, do amor que você tinha, o primeiro amor, da tua mocidade. Eu lembro como você chegou na igreja, do amor do teu noivado, comunhão, quando o noivo e a noiva estão lá em lua de mel, estão em comunhão. Eu lembro da nossa comunhão, que a gente parecia um noivo e a noiva, quando me seguia no deserto, numa terra que não semeava. E você me seguia no deserto, e você era contente, você era firme, você tinha posicionamento numa terra que não se semeava, não tinha nada, não tinha ninguém, uma terra inabitável, mas você tinha comunhão com Deus. Aí vai chegando as coisas, nós vamos esquecendo de Deus. Vamos deixando as coisas de Deus para lá. E Deus está falando: eu quero você, volte àquele tempo da piedade, que a gente tinha amor, né? Que a gente tinha mais amor, a nossa mocidade tinha mais força para servir, né? Do amor, do teu noivado, da comunhão que a gente tinha, parecia noivo e noiva. E quando você me seguia no deserto, numa terra que não semeava, mas tinha provisão. Aleluia. Por quê? Porque tinha comunhão e tinha santidade. E às vezes nós perdemos a nossa comunhão, a nossa santidade. Então Deus está falando que ele conhecia Israel naquele tempo. O outro, estou fazendo um favor, o 3 e o 4. Então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade. Todos que a devoravam eram tidos por culpado. Todo mundo que se levantava contra Israel caía. A Bíblia fala: quando nós estamos em comunhão com Deus, até nosso inimigo vira amigo. O que acontecia? Israel estava em santidade. Todo mundo que se levantava, todas as nações que se levantavam, lá tinha proteção de Deus. Quando nós estamos em santidade, nós temos uma proteção de Deus. Quem se levanta contra nós vai cair.
Então Israel era santidade para o Senhor, as primícias da sua novidade, todos que devoravam eram tidos por culpado, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor na casa de Israel, toda a família da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para que se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando leviano. Deus está perguntando, que injustiça acharam em mim, para se desviar, se distanciar de mim? E não disseram... É o 6, né? Tá. E não disseram, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, terra que nos guiou através do deserto? Deus guiou Israel através do deserto. Deus está lembrando eles algumas coisas. Olha, eu guiei vocês no tempo do deserto. Que injustiça vocês acharam em mim para se separar de mim? Eu guiei vocês no deserto, que nos guiou através do deserto por uma terra árida, de covas por uma terra de sequidão, de sombra da morte por uma terra pela qual ninguém transitava. Deus cuidou de Israel numa terra que ninguém andava, uma terra que ninguém habitava, uma terra árida, não tinha nada. E Deus cuidou de Israel. Deus vai cuidar de mim, Deus vai cuidar de você em qualquer situação da nossa vida. Aleluia, Jesus. Deus vai cuidar de mim e de você em qualquer situação da vida. O Senhor vai cuidar de mim e de você em qualquer situação da nossa vida. O 7 sobre. Eu vos introduzi numa terra fértil para comer do seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entraste, contaminaste a minha terra. Deus dá as coisas para a gente. O que a gente faz com aquilo? Contamina a terra que Deus deu. Então Deus está reclamando, dizendo, eu dei uma terra para vocês, guiei vocês pelo caminho, né? Um caminho árido, um caminho inabitável, ninguém conseguia viver naquele lugar, mas eu sustentei vocês, aí coloquei vocês um pouquinho melhor, vocês contaminaram a terra. Nós precisamos, às vezes, acertar a vida espiritual. Deus deu tanta coisa para Israel, mas o que Israel fez? Contaminou a terra com idolatria. Deus colocou na terra, a primeira coisa, vamos fazer um ídolo para nós, deixar o Deus. E às vezes nós contaminamos as coisas de Deus, que Deus dá para nós. O que nós vamos fazer? Dar um passinho para trás, tirar a contaminação. Falar com Deus, né? Acertar a vida espiritual. Ver onde nós estamos errando, para a gente não contaminar aquilo que Deus ele deu para a gente. O 8, Sofia. Os sacerdotes disseram, onde está o Senhor? O sacerdote que pregava a palavra não sabia onde estava Deus. E às vezes a gente é assim também, nós estamos pregando a palavra, mas a gente está mal, está ruim. Não sabemos nem onde está Deus. Estamos pregando a palavra, o sacerdote fazia isso. Os sacerdotes não disseram. Onde está o Senhor? Os que tratavam da lei não me conheciam. Quem estava ensinando não conhecia Deus. E às vezes nós passamos por esse mesmo período. O que nós temos que fazer? Parar um pouquinho e acertar a vida. Não é a mensagem, não é só daqui para lá, a mensagem é de lá para cá. Às vezes o sacerdote estava pregando lá, mas não conhecia o Senhor. Os que tratavam da lei não me conheciam. Os pastores prevaricaram contra mim. Passaram por cima da palavra, né? E os profetas profetizavam por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. O 11. Houve alguma nação que trocasse seus deuses? Lá no mundo, as pessoas não trocam de deuses. Tem essa religião, essa outra, elas são fiéis à religião delas. A única que troca de Deus é os crentes. Os crentes é que trocam de deuses. Houve alguma nação que trocasse seus deuses? Ainda que não fossem deuses, todavia o meu povo me trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Às vezes nós trocamos a glória de Deus por aquilo que não aproveitamos nada. Coisas que tomam nosso tempo e a gente fica vazio. Fica parecendo uma lata velha, vazia. A vida espiritual. Nós trocamos a glória de Deus por aquilo que é de nenhum proveito. O que nós temos que fazer? Acordar e buscar Deus. Despertar e buscar o Senhor. O 13, Sofia.
Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de Deus é um manancial de água viva. É aquele manancial que brota direto da terra, tem água direto da terra para nós. Deus é um manancial de água vivas. Aí trocaram o manancial de água viva e cavaram cisterna rota, deixaram de servir a Deus, iam lá para os lugares, faziam um buraco numa pedra e agora eles estão vivendo da água da chuva. E as pedras que eles faziam na vasilha era rota, a água escorria embora, nem água da chuva tinha. Às vezes nós trocamos a glória de Deus, estamos vivendo da água da chuva, da água suja. Nós trocamos a glória de Deus, se deixamos levar por alguma coisa, algum momento, e a gente começa a viver da água da chuva, da água suja, da coisa que é de nenhum proveito. E deixaram o manancial de água viva e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Israel até aqui só fez maldade para Deus. Agora o impressionante é que no Velho Testamento, 3 sofre. 3:1. No Velho Testamento, interessante. Eles disseram, se um homem se despedir da sua mulher, e ele a deixar e se juntar com outro homem, porventura tornará outra vez para ela, não poluirá de toda aquela terra. Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda torna para mim, diz o Senhor. Está falando de Israel, prostituição espiritual. Deixou Jesus, que é o noivo da igreja, e foi se envolver com deuses. Levanta os teus olhos aos altos e vê aonde não te prostituíste. Nos caminhos te assentava para eles, como árabe no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas fornicações, com a tua malícia. Por isso foram retirados de vocês a chuva. Ah, mas não está chovendo aqui, puxa vida, eu estou plantando aqui, não está chovendo. O pecado, ele retém as bênçãos de Deus na nossa vida também. A chuva que ele está falando, por isso foram retiradas, a chuva está falando daqui, comportamento e chuva. Terra e céu. Andava em pecado, andava em fornicação, andava aleivosamente. O que aconteceu? Deus tirou a chuva. Quando não cai chuva, não tem o que comer. Começa a vir os problemas, dificuldade. É uma maneira de disciplina financeira na vida de um cristão. Por isso foram retiradas a chuva, tirei a chuva e não houve chuva seródia. A chuva temporã era a chuva que caía para molhar o solo. Deus é tudo organizado, né? Aí molhava o solo, passavam uns dias, o solo estava molinho. Aí eles iam, cavavam e plantavam. Aí Deus mandava a chuva seródia, era a chuva da colheita. Então uma chuva era para molhar o solo, calar uns dias, amolecer para eles cavarem, plantarem, depois vinha a chuva seródia, que era aquela chuva, né? Era diferente, mas era a chuva da colheita. Não era aquela chuva pesada, era chuva para colheita mesmo, né? Então, a chuva seródia, mas tu tens a fronte de uma prostituta e não queres ter vergonha. Era Israel. Olha como Deus tratava Israel, os pecados de Israel. Israel estava mal. No versículo 4, Sofia. Ao menos que desde agora não chamarás por mim, dizendo, Pai meu, tu és o guia da minha mocidade? Conservará ele para sempre a sua ira? Ou quem guardará continuamente? Eis que tem falado, feito, maldades pudeste. Ele está falando assim, vocês vão clamar a mim, né? Eu vou conservar para sempre a minha ira? Não, Deus está chamando Israel, com todos esses pecados, Deus está chamando Israel para viver um milagre. Nós podemos ter esse monte de defeito que Israel tinha, mas sempre Deus vai nos convidar para o arrependimento. O Senhor vai nos convidar para o milagre. A chuva vai voltar novamente, as bênçãos vão voltar novamente. Deus vai dar chuva temporã, Deus vai dar chuva da colheita. Mas Deus está convidando eles para um arrependimento. Sempre que a gente estiver errado, Deus vai convidar a gente para se arrepender. Deus não vai lançar a gente fora. Ele não quer jogar a gente fora. Mas Ele sempre vai convidar a gente para um arrependimento. 6. Disse mais o Senhor, nos dias do rei Josias, viste que fez a rebelde Israel? Ela foi todo o monte alto, debaixo de toda a árvore verde, e ali andou se prostituindo, adorando ídolos. 7. Eu disse, depois que fizer tudo isso, voltará para mim,
mas não voltou. E viu se alevosamente sua irmã Judá. E vi que por causa de tudo isso, por ter cometido adultério e rebelião, a despedi. E lhe dei a sua carta de divórcio, que alevosamente Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi também, da mesma forma se prostituiu. Irmãos, com tudo isso eu queria dizer para você, que com tudo isso, eu queria falar para você que Deus espera da gente o arrependimento. Ele fala lá em João, é bom que a gente não peque. Mas se pecar, nós temos um advogado. O Senhor vai nos ajudar, mesmo nos erros da nossa vida, nós vamos receber a ajuda do Senhor. Então, mesmo Israel naquela situação feia, horrível, Deus está convidando eles para o arrependimento no Velho Testamento. O amor de Deus é infinito, a misericórdia de Deus é infinita. Sempre Deus vai nos convidar para o arrependimento. Deus nunca vai lançar a gente fora. Amém? Amém.